Bom dia, meus amigos, meus irmãos aqui do nosso grupo, Grãozinhos no Caminho, no WhatsApp, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma segunda-feira, ao nosso compromisso diário, a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos pequenos comentários, nossos grãozinhos no caminho. E os nossos grãozinhos trazem para a gente hoje, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, o orgulho e a humildade, lá no item 12. Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Menosprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, que a taça da iniquidade tenha transbordado de todas as partes. A inquietação torna-se geral. A quem compala, senão a vós que procurais incessantemente vos esmagar uns aos outros? Não podeis ser felizes sem benevolência mútua, e como a benevolência pode existir com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Dedicai-vos, pois, a destruí-lo, se não quiserdes perpetuar suas funestas consequências. Um só meio se vos oferece para isso, mas este meio é infalível: tomar por regra invariável de vossa conduta a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado na sua interpretação. Porque tendes em tão grande estima aquilo que brilha e encanta aos olhos, antes daquilo que toca o coração. Porque o vício da opulência é o objeto de vossas adulações, quando não tendes senão um olhar de desdém para o verdadeiro mérito na obscuridade. Que um rico debochado, perdido de corpo e alma, se apresente em qualquer parte e todas as portas lhe são abertas, todos os olhares são para ele, enquanto que mal se digna conceder um cumprimento de proteção ao homem de bem que vive do seu trabalho. Quando a consideração que se concede às pessoas é medida pelo peso do ouro que possuem ou pelo nome que ostentam, que interesse podem elas ter de se corrigirem de seus defeitos? Ocorreria diversamente se o vício dourado fosse fustigado pela opinião pública, como o vício em andrajos, mas o orgulho é indulgente para com tudo que o lisonjeia. Século de cupidez e de dinheiro, dizeis. Sem dúvida, mas por que deixastes as necessidades materiais usurpar sobre o bom senso e a razão? Porque cada um quer se elevar acima do seu irmão. Hoje a sociedade sofre disso as consequências. Bom, pessoal, aqui Adolfo, bispo de Argel, em Marmã de 1862, nos lembra que os nossos males todos são causados principalmente pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade. Enquanto a gente não tirar isso do coração e vestir o manto da humildade, sermos mais caridosos, mais amorosos uns com os outros, enquanto nós não conseguirmos descer do pedestal em que nós mesmos nos colocamos e nos nivelar aos outros irmãos nossos que estão na mesma etapa de crescimento que a gente está agora, vivendo aqui nesse planeta, todos juntos aqui, passando pelas mesmas situações, Cada um à sua maneira, cada um com a sua consciência, cada um com a sua força, a sua fé. Enquanto nós não tirarmos da gente toda essa coisa ruim que entrava o nosso crescimento, que nos eleva acima do que realmente somos, nós não vamos conseguir melhorar. Nós vamos ter que repetir de ano e vamos repetindo sucessivamente, até que nós caiamos na realidade, e nos percebamos como seres criados pelo Pai, iguais a todos os outros. Iguais a todos os outros. O que nos separa são as condições sociais, são o uso da inteligência que fazemos, e a utilização no bem de todas as propriedades que nós recebemos, que nós temos
para passar por essa encarnação. Então, orgulho não nos leva a nada, a não ser ao atraso moral, ao atraso na evolução, no crescimento. Orgulho só faz mal para a gente. Então vamos tirar o orgulho do coração, vamos ser mais humildes, mais caridosos, mais amorosos, né? Vamos lá, vamos viver como Jesus queria que a gente vivesse. Como queria não, como Ele quer que a gente viva. Amando uns aos outros, respeitando uns aos outros, fazendo ao próximo o que eu quero que seja feito a mim. Então vamos lá, isso todo dia quase a gente fala, né? Vamos fazer ao próximo aquilo que eu quero que se faça a mim. Isso nos iguala. Isso nos iguala. Nos mostra que somos todos filhos do mesmo Pai e que temos que nos respeitar como tal. Tá bom? Minha opinião. O Livro dos Espíritos hoje traz pra gente uma questão longa, né? O capítulo é o 8, Emancipação da Alma. O sono e os sonhos, a questão 402. Como podemos apreciar a liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Crede, enquanto o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades do que na vigília. Tem o conhecimento do passado e algumas vezes previsão do futuro. Adquire maior energia e pode entrar em comunicação com os outros espíritos, seja neste mundo, seja em outro. Muitas vezes dizes: tive um sonho bizarro, um sonho horrível, mas que não tem nada de verossímil. Enganaste. É frequentemente uma lembrança dos lugares e das coisas que viste e verás em uma outra existência ou em outro momento. Estando o corpo entorpecido, o espírito esforça-se por quebrar seus grilhões, procurando no passado e no futuro. Pobres homens que pouco conheceis os fenômenos mais simples da vida, acreditai-vos sábios e vos embaraçais com as coisas mais vulgares. Ficais perturbados a essa pergunta de todas as crianças: que fazemos quando dormimos? E que é o sonho? Gente, então, no momento do nosso sono, o nosso espírito adquire uma certa liberdade, né? Ele pode se desligar momentaneamente do corpo, igual a gente falou na leitura anterior, na questão anterior. Ele pode se desligar momentaneamente do corpo, ficando preso pelo cordão de prata, e ir onde ele quer ir, onde ele precisa ir, onde ele tem vontade e lhe é permitido ir. Tá certo? Então, nesses momentos, o espírito vai entrar em contato com outros espíritos, espíritos superiores ou não, né? São espíritos que estão ali ligados na vibração daquele espírito que está desdobrado, vamos falar assim, né? Então, durante o sono, nós temos sonhos. E o que são esses sonhos? Que muitas vezes a gente lembra e na maioria das vezes a gente não lembra. Os sonhos são as nossas vivências, tanto passadas quanto futuras, né? Se nós temos sonhos que nos trazem coisas ruins, que nós percebemos assim alguma coisa de lembrança, nós já vivemos aquilo. Nós já vivemos situações talvez iguais, né? Ou as mesmas situações que não são remetidas ao cérebro, né? Então, e quanto às visões futuras, é o que é permitido ao espírito entrever ali. Só que na maioria das vezes, nós não nos lembramos dessas viagens, né, pelo espaço aí, quando a gente está em estado de sono. Então, os sonhos são nossos relatos do espírito em desdobramento. Muitos são bizarros e muitos são alegres. São sonhos, às vezes, que a gente nos lembra de ter encontrado nossos entes queridos que já se desligaram desse plano,
né, estão vivendo no outro plano e a gente vai ao encontro deles ou eles vêm ao nosso encontro, né, para trocarmos aí as lembranças, né, os aprendizados. E muitas vezes a gente não se lembra disso, porque tem muita coisa que cabe somente ao espírito, não cabe ao encarnado aqui, não cabe à matéria, ele vai caber ao espírito, à evolução do espírito. Então, por isso que nós aqui, como matéria, não nos lembramos de muitos sonhos nossos. Nós vamos lembrar alguma coisa de útil ou que nos vai ser agradável, né? A espiritualidade permite que a gente lembre de alguma coisa que vai ser agradável para a gente, que possa mudar um pouquinho a nossa rotina diária, né? Então, o que é útil para nós, nós vivenciamos nos sonhos, né? No desdobramento espiritual, e trazemos para cá. O que não é útil para a gente não se lembra. A gente não se lembra, né? Então, o que é permitido, a gente vai até o encontro. O que não é permitido, né, a gente não vai. A gente não tem ainda autorização para ir até lá. Tá bom? Bom, pessoal, cada um vai ler essa leitura, que ela é mais extensa um pouco ainda, vai ler e vai procurar tirar para si um aprendizado aí, né? Porque a gente aqui tá aprendendo junto. Eu ainda vou ler isso aqui de novo, uma, duas vezes, né? Para me ver o que é que eu posso, né, guardar aqui comigo, que me vai ser útil. Tá bom? Então, desejo a todos uma ótima segunda-feira, com muita paz, muita luz, muito amor no coração, muito equilíbrio, e que essa semana seja uma semana de muita alegria, de muita energia boa para todos nós. Fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.